A lógica do cisne negro. Autor Nassim Taleb. Capítulo 7. Vivendo na Anticâmara da Esperança. Pressuponha que, como Yevgenia, suas atividades dependam de uma surpresa em forma de cisne negro, que você seja um peru ao contrário. Atividades intelectuais, científicas e artísticas pertencem à província do Extremistão, onde há uma concentração acentuada de sucesso, com um número muito pequeno de vencedores, reivindicando grande parte do total. Isso parece aplicável a todas as atividades profissionais que considero não monótonas e interessantes. Ainda estou procurando por um único contra-exemplo, uma atividade não monótona que pertença ao mediocristão. Reconhecer o papel dessa concentração de sucesso e agir de acordo fazem com que sejamos punidos duas vezes. Vivemos em uma sociedade na qual o mecanismo de recompensa é baseado na ilusão do regular. Nosso sistema hormonal também precisa de resultados tangíveis e estáveis. Ele também pensa que o mundo é estável e bem comportado, pois tem um fraco pelo erro da confirmação. O mundo mudou rápido demais para nossa estrutura genética. Somos alienados de nosso ambiente. Crueldade dos iguais. Todas as manhãs você deixa seu apartamento apertado no East Village, em Manhattan, para ir ao laboratório na Rockefeller University, na altura da rua 60 e poucos, no East Side. Você retorna tarde da noite e as pessoas em seu círculo social perguntam se teve um bom dia, só por educação. No laboratório, as pessoas têm mais tato. É claro que você não teve um bom dia. Você não descobriu nada. Você não é um relojeiro. Seu não descobrir nada é muito valioso, pois é parte do processo de descoberta. Ei, você sabe onde não procurar. Outros pesquisadores, conhecendo seus resultados, tentariam evitar seu experimento especial, desde que uma publicação seja suficientemente atenciosa a ponto de considerar seu nada descoberto uma informação e o publique. Enquanto isso, seu cunhado é vendedor em uma empresa da Wall Street e sempre recebe comissões altas e constantes. Ele está indo muito bem, você ouve, especialmente de seu sogro, com um nanosegundo pequeno e pensativo depois de falar, o que faz com que você perceba que ele acaba de fazer uma comparação involuntária, mas ele a fez. Feriados podem ser terríveis. Você depara com seu cunhado em reuniões de família e, invariavelmente, detecta sinais de frustração inconfundíveis por parte de sua mulher, que por um instante teme ter casado com um perdedor, antes de se lembrar da lógica de sua profissão. Mas ela precisa lutar contra o primeiro impulso. A irmã dela não para de falar sobre a reforma que estão fazendo e sobre o papel de parede novo. No carro, a caminho de casa, sua mulher estará um pouco mais silenciosa do que de costume. O mau humor será um pouco acentuado porque o carro que está dirigindo é alugado, pois você não tem condições de arcar com uma garagem em Manhattan. O que você deve fazer? Mudar-se para a Austrália, tornando as reuniões de família menos frequentes, ou trocar de cunhado, casando-se com alguém que não tenha um irmão menos bem-sucedido? Ou será que deveria passar a se vestir como um hippie e tornar-se desafiador? Isso pode funcionar para um artista, mas não funciona tão facilmente para um cientista ou executivo. Você está em um beco sem saída. Você trabalha em um projeto que não fornece resultados imediatos ou constantes. Durante todo o tempo, as pessoas ao seu redor trabalham em projetos que oferecem essas coisas. Você está com problemas. Acontece o mesmo com todos os cientistas, artistas e pesquisadores perdidos na sociedade, em vez de viverem em uma comunidade isolada ou em uma colônia de artistas. Resultados substanciais positivos, pelos quais recebemos uma grande recompensa ou nada, prevalecem em diversas profissões, incluindo as que são imbuídas de uma ideia de missão, como buscar com determinação, em um laboratório mal cheiroso, a cura elusiva do câncer, escrever um livro que mudará o modo como as pessoas veem o mundo, enquanto mal dá para pagar as contas, fazer música ou pintar ícones em miniatura em trens do metrô e considerar isso uma forma elevada de arte, apesar das diatribes do antiquado acadêmico Harold Bloom. Se você é um pesquisador, precisará publicar artigos sem importância em publicações prestigiosas para que outros lhe digam olá, ocasionalmente, quando os encontrar em conferências. Se administra uma corporação pública, as coisas estavam ótimas antes de ter acionistas. Quando você e seus sócios eram os únicos proprietários, além de capitalistas empreendedores e espertos que compreendiam resultados irregulares e a natureza oscilante da vida econômica. Mas agora há um analista de títulos de 30 anos que pensa lentamente em uma firma no centro de Manhattan e que julga seus resultados e interpreta-os excessivamente.
Ele gosta de recompensas rotineiras, e a última coisa que você pode fornecer são recompensas rotineiras. Muitas pessoas trabalham toda a vida com a impressão de que estão fazendo algo certo, mas que pode não apresentar resultados sólidos durante muito tempo. Elas precisam ter a capacidade de adiar continuamente a gratificação para sobreviver a uma dieta contínua de crueldade dos iguais sem que sejam desmoralizadas. Parecem idiotas para os primos, parecem idiotas para os colegas e precisam de coragem para seguir em frente. Não recebem nenhuma confirmação, nenhuma validação, não são cercadas por alunos bajuladores, nem recebem um Nobel nem nada. Como foi seu ano? Esta pergunta desperta um pequeno, mas controlável espasmo de dor dentro delas, já que quase todos os anos parecerão ter sido desperdiçados aos olhos de quem observa sua vida do exterior. Então, bang, acontece o evento importante que traz a grande vingança, ou ele pode nunca acontecer. Acreditem em mim, é difícil lidar com as consequências sociais da aparência de fracasso constante. Somos animais sociais, o inferno são os outros, onde o relevante é o sensacional. Nossas intuições não são adequadas a não linearidades. Considere a vida em um ambiente primitivo, onde processo e resultado estão intimamente conectados. Você tem sede, beber algo proporciona a satisfação adequada. Ou mesmo em um ambiente não tão primitivo, quando você se envolve na construção de, digamos, uma ponte ou uma casa de pedra, mais trabalho resultará em resultados mais aparentes. Então seu humor é melhorado pela constância de uma resposta visível. Em um ambiente primitivo, o relevante é o sensacional. Isso é aplicável ao conhecimento. Quando tentamos reunir informações sobre o mundo ao nosso redor, tendemos a ser guiados pela biologia, e nossa atenção flui sem esforço rumo ao sensacional, não tanto para o relevante quanto para o sensacional. De alguma forma, o sistema de orientação deu errado em nosso processo de coevolução com o habitat. Ele foi transplantado para um mundo no qual o relevante é muitas vezes maçante, não sensacional. Além do mais, pensamos que se, digamos, duas variáveis são ligadas causalmente, então uma entrada constante em uma variável deveria sempre gerar um resultado na outra. Nosso aparato emocional é projetado para a causalidade linear. Por exemplo, se estudar todos os dias, você espera aprender proporcionalmente aos estudos. Se você acha que não está chegando a lugar algum, suas emoções farão com que fique desmoralizado. Mas a realidade moderna raramente nos dá o privilégio de uma progressão satisfatória, linear e positiva. Você pode pensar sobre um problema durante um ano e não aprender nada. Então, a não ser que se sinta desencorajado pelo vazio dos resultados e desista, algo lhe ocorrerá em um lampejo. Pesquisadores passaram algum tempo lidando com essa noção de gratificação. A neurologia tem nos iluminado sobre a tensão entre as ideias de recompensas imediatas e adiadas. Você prefere uma massagem hoje ou duas na semana que vem? Bem, a novidade é que a parte lógica da mente, a mais elevada, que nos distingue dos animais, pode anular nosso instinto animal, que pede recompensas imediatas. Portanto, no final das coisas, somos um pouco melhores que os animais, mas talvez não muito, e não o tempo todo. Não linearidades. A situação pode se tornar um pouco mais trágica. O mundo é bem mais não linear do que pensamos e do que os cientistas gostariam de achar. Com linearidades, as relações entre as variáveis são claras, acentuadas e constantes, portanto, platonicamente fáceis de se entender em uma única frase, como um aumento de 10% no dinheiro depositado no banco corresponde a um aumento de 10% na renda na forma de juros e em um aumento de 5% na solicitude por parte do banqueiro pessoal. Se você tem mais dinheiro no banco, recebe mais juros. Relações não lineares podem variar. Talvez a melhor forma de descrevê-las seja dizer que não podem ser expressas verbalmente de uma maneira que faça jus a elas. Observe a relação entre prazer e beber água. Se estiver em um estado de sede agoniante, uma garrafa d'água aumenta significativamente seu bem-estar. Mais água significa mais prazer. Mas e se eu desse a você uma cisterna d'água? Claramente, o bem-estar torna-se rapidamente insensível a outras quantidades. Na verdade, se eu lhe desse a opção entre uma garrafa e uma cisterna, você preferiria a garrafa, portanto, o prazer diminui com quantidades adicionais. Essas relações não lineares são abundantes na vida. Relações lineares são verdadeiramente a exceção. Só nos concentramos nelas nas salas de aula e em livros-texto porque são fáceis de entender.
Ontem à tarde tentei olhar ao meu redor com novos olhos para catalogar as coisas lineares que pudesse encontrar ao longo do dia. Não encontrei nada. Assim como alguém que caça quadrados ou triângulos não conseguiria encontrá-los em uma floresta tropical. Ou como veremos na parte 3, não mais do que alguém que procura por aleatoriedades em curvas na forma de sino conseguiria encontrá-las em fenômenos socioeconômicos. Você joga tênis diariamente sem qualquer melhora e de repente começa a ganhar do profissional. Seu filho não parece ter problemas de aprendizado, mas não demonstra querer falar. A diretora da escola pressiona-o a começar a considerar outras opções, ou seja, terapia. Você discute com ela, sem resultados. Ela é supostamente a especialista. Então, de repente, a criança começa a compor frases elaboradas, talvez um pouco elaboradas demais para a idade. Repito que a progressão linear, uma ideia platônica, não é a norma. Preferindo o processo aos resultados. Nós preferimos o sensacional e o extremamente visível, o que afeta a maneira pelo qual julgamos os heróis. Existe pouco espaço em nossa consciência para heróis que não apresentam resultados visíveis, ou para os heróis que se concentram no processo em vez de nos resultados. No entanto, aqueles que alegam que preferem o processo aos resultados não estão dizendo toda a verdade, presumindo, é claro, que sejam membros da espécie humana. Ouvimos com frequência a meia mentira de que escritores não escrevem pela glória, que artistas criam pelo bem da arte, porque a atividade é a própria recompensa. É verdade que tais atividades podem gerar um fluxo constante de autossatisfação, mas isso não significa que artistas não desejem alguma forma de atenção, nem que não estariam melhor se fossem um pouco divulgados. Não significa que os escritores não acordem cedo nas manhãs de domingo para conferir se o The New York Times Book Review fala sobre seu trabalho, mesmo que isso seja muito improvável, ou que não fiquem checando a caixa de correio esperando receber aquela tão aguardada resposta do The New Yorker. Até um filósofo do calibre de Hume passou algumas semanas doente, de cama, depois que sua obra-prima, que mais tarde passou a ser conhecida como sua versão do problema do cisne negro, foi duramente atacada por um crítico de inteligência limitada, que estava errado e não entendera nada do que fora dito pelo filósofo, como bem sabia Hume. Isso começa a doer quando você vê um colega, a quem despreza, ir a Estocolmo para receber o Nobel. A maioria das pessoas envolvidas nas buscas que chamamos de concentradas passa a maior parte do tempo esperando pelo grande dia que, em geral, nunca chega. É verdade que isso desvia sua mente das trivialidades da vida. O cappuccino que está quente ou frio demais, o garçom lento ou intrusivo demais, a comida com muito ou pouco tempero, o quarto caro de hotel que não se parece propriamente com a foto anunciada. Todas estas considerações desaparecem porque sua mente está voltada para coisas muito maiores e melhores. Mas isso não significa que a pessoa protegida de buscas materialistas torne-se imune a outras dores, as geradas pelo desrespeito. Com frequência, os caçadores de cisnes negros sentem vergonha, ou são forçados a sentir vergonha por não contribuírem. Você traiu aqueles que tinham grandes esperanças em você, dizem-lhes, aumentando o sentimento de culpa. O problema de recompensas irregulares não está tanto na falta de renda envolvida, mas na hierarquia social, a perda de dignidade e as humilhações sutis próximas ao bebedouro. Minha grande esperança é ver algum dia a ciência e os tomadores de decisões redescobrirem o que os antigos sempre souberam, que a moeda mais valiosa que temos é o respeito. Mesmo economicamente, os caçadores individuais de cisnes negros não são os que ganham dinheiro. O pesquisador Thomas Astebro demonstrou que os retornos gerados por invenções independentes, levando em conta o cemitério, são muito menores do que os gerados pelo capital em investimento de risco. Alguma cegueira às probabilidades ou uma obsessão com o próprio cisne negro positivo é necessária para o funcionamento de empreendedores. O capitalista que investe com risco é que fica com os shekels. O economista William Baumol chama isso de um toque de loucura. Tal ideia pode realmente ser aplicável a todos os negócios concentrados. Quando se observa o registro empírico, percebe-se que não só os capitalistas que investem com risco saem-se melhor do que os empreendedores, mas também que editores saem-se melhor que escritores, vendedores saem-se melhor que artistas e que a ciência se sai melhor do que cientistas. Cerca de 50% dos artigos científicos e acadêmicos, que exigiram meses, às vezes anos de esforços, nunca são realmente lidos. A pessoa envolvida em tais apostas é paga em uma moeda diferente do sucesso material: esperança.
Natureza humana, felicidade e recompensas irregulares. Investigarei aqui a ideia principal por trás do que os pesquisadores chamam de felicidade hedônica. Faturar $1 milhão em um ano e nada nos 9 anos anteriores não proporciona o mesmo prazer que ter o total dividido igualmente ao longo do mesmo período, ou seja, $100 mil por ano durante 10 anos consecutivos. O mesmo aplica-se à ordem inversa, faturando uma quantia alta no primeiro ano e depois mais nada pelo período restante. De alguma forma, o sistema de prazer ficará saturado rapidamente e não sustentará o equilíbrio hedônico, como no caso de uma restituição total de impostos. Na verdade, a felicidade depende muito mais do número de instâncias de sentimentos positivos, chamados pelos psicólogos de influência positiva, do que da intensidade deles quando ocorrem. Em outras palavras, boas novas são, antes de tudo, boas novas. O quanto são boas importa muito pouco. Assim, para ter uma vida agradável, você deveria espalhar essas pequenas influências ao longo do tempo da maneira mais homogênea possível. Muitas notícias moderadamente boas são preferíveis a uma notícia muito boa. Infelizmente, pode ser ainda pior para você ganhar $10 milhões e depois perder 9 do que não ganhar nada. É verdade que você pode terminar com 1 milhão, comparado a nada, mas poderia ter sido melhor não ter obtido absolutamente nada. Pressupõe-se, é claro, que você se importa com recompensas financeiras. Portanto, de um ponto de vista contábil estritamente definido, que posso chamar aqui de cálculo hedônico, não compensa jogar em busca de uma única grande vitória. A mãe natureza destinou-nos a obter prazer de um fluxo constante de recompensas pequenas, mas frequentes. Um pouco aqui e um pouco ali. Considere que, durante milhares de anos, nossa maior satisfação vinha na forma de comida e água, e outra coisa mais privada, e que, apesar de termos uma necessidade constante dessas coisas, atingimos a saturação muito rápido. O problema, obviamente, é que não vivemos em um ambiente em que os resultados são obtidos de forma regular. Os cisnes negros dominam boa parte da história humana. É uma pena que a estratégia adequada para o ambiente atual possa não oferecer recompensas internas e reações positivas. A mesma propriedade reversa é aplicável à infelicidade. É melhor reunir toda a dor em um período curto do que espalhá-la por um período mais longo. Contudo, algumas pessoas acham possível transcender a assimetria de dores e prazeres, escapar do déficit hedônico, colocar-se fora desse jogo e viver com esperança. Mas há boas novas, como veremos a seguir. A Anticâmara da Esperança. Para Yevgenia Krasnova, uma pessoa poderia amar um livro, no máximo alguns, mais do que isso seria uma forma de promiscuidade. Aqueles que falam sobre livros como se fossem produtos não são autênticos, da mesma forma que as pessoas que colecionam conhecidos podem ser superficiais nas amizades. Um romance que você gosta é como um amigo. Você lê e relê o livro, passando a conhecê-lo melhor. Como um amigo, você o aceita como é, sem julgá-lo. Perguntaram a Montaigne por que ele e o escritor Etienne de la Boétie eram amigos. O tipo de pergunta que lhe fazem em um coquetel, como se você soubesse a resposta, ou como se houvesse alguma resposta a saber. Foi típico de Montaigne responder: porque era ele e porque era eu. Da mesma forma, Yevgenia diz que gosta daquele livro porque ele é ele e porque eu sou eu. Certa vez, Yevgenia chegou a abandonar a aula de um professor na escola porque ele analisou o livro e violou a regra dela. Não se fica sentado sem fazer nada enquanto analisam profundamente seus amigos. Ela era uma aluna muito teimosa. O livro que Yevgenia tem como amigo é Il deserto dei Tartari, de Dino Buzzati, um romance que era bastante conhecido na Itália e na França durante a infância de Yevgenia, mas que, estranhamente, ninguém que ela conhecia na América ouvira falar a respeito. Seu título em inglês foi traduzido erroneamente como The Tartar Steppe, em vez de The Desert of the Tartars. Yevgenia encontrou Il Deserto aos 13 anos, na casa de campo dos pais, onde passavam o fim de semana, em uma pequena cidade a 200 quilômetros de Paris, onde os livros russos e franceses da família multiplicavam-se sem as limitações de espaço do apartamento abarrotado de Paris. Ela estava tão entediada no campo que nem conseguia ler. Então, uma tarde, abriu o livro e foi tragada por ele. Inebriado pela esperança. Giovanni Drogo é um homem promissor. Ele acaba de se graduar na Academia Militar com a patente de suboficial e a vida ativa está apenas começando. Mas as coisas não acontecem como planejadas. Sua primeira missão de 4 anos é em um posto remoto, a Fortaleza Bastiani.
protegendo a nação dos tártaros que podem realizar uma invasão pelo deserto na fronteira, uma posição não muito desejável. A fortaleza fica alguns dias a cavalo de distância da cidade. Não há nada exceto aridez ao redor. Nada do agito social que um homem daquela idade poderia esperar. Drogo acha que a missão no posto remoto é temporária, uma forma de cumprir o dever antes que surgissem posições mais atraentes. Mais tarde, de volta à cidade, no uniforme impecavelmente passado e com seu porte atlético, poucas damas resistiriam a ele. O que há para Drogo fazer nesse buraco? Ele descobre uma brecha, uma forma de ser transferido depois de apenas 4 meses, e decide usá-la. Contudo, no último domingo, Drogo olha para o deserto pela janela do consultório médico e decide prolongar a estada. Algo nas paredes do forte e a paisagem silenciosa o seduzem. A atração do forte e a espera pelos atacantes, pela grande batalha contra os ferozes tártaros, tornam-se gradualmente sua única razão de existir. A atmosfera em todo o forte é de expectativa. Os outros homens passam o tempo observando o horizonte e esperando o grande acontecimento do ataque inimigo. Estão tão concentrados que, em ocasiões raras, conseguem detectar o animal perdido, mais insignificante que aparece na margem do deserto e confundi-lo com um ataque inimigo. Como era de se esperar, Drogo passa o resto da vida prolongando sua estada, adiando o começo da vida na cidade. 35 anos de pura esperança, gastos no fascínio da ideia de que um dia, das montanhas remotas que nenhum humano jamais atravessou, os atacantes surgirão finalmente, ajudando-o a dar o melhor de si. No fim do livro, vemos Drogo morrendo em uma estalagem de beira de estrada, enquanto o evento pelo qual esperou toda a vida acontece. Ele o perdeu. A doce armadilha da expectativa. Yevgenia leu Il Deserto diversas vezes, até aprendeu italiano, e talvez tenha casado com um italiano, para que pudesse lê-lo no original, mas nunca teve coragem de reler O Fim Doloroso. Apresentei o Cisne Negro como o outlier, o evento importante que não se espera que aconteça, mas considere o oposto, o evento inesperado que você deseja demais que aconteça. Drogo está obcecado e cego pela possibilidade de um evento improvável. A ocorrência rara é sua raison d'être. Aos 13 anos, quando descobriu o livro, mal sabia Yevgenia que ela própria passaria uma vida inteira interpretando o papel de Giovanni Drogo na Anticâmara da Esperança, aguardando o grande evento, fazendo sacrifícios por ele e recusando estágios intermediários, os prêmios de consolação. Ela não se incomodava com a doce armadilha da expectativa. Para ela, era uma vida que valia a pena ser vivida. Valia a pena viver na simplicidade catártica, de um único propósito. Realmente, tome cuidado com o que deseja. Ela pode ter sido mais feliz antes do cisne negro de seu sucesso do que depois. Um dos atributos de um cisne negro é uma assimetria nas consequências, sejam elas positivas ou negativas. Para Drogo, as consequências foram 35 anos gastos na Anticâmara da Esperança por apenas algumas poucas horas de glória distribuídas aleatoriamente, que ele acabou perdendo. Quando você precisa da Fortaleza Bastiani. Repare que não havia nenhum cunhado no círculo social de Drogo. Ele teve a sorte de contar com companheiros em sua missão. Era membro de uma comunidade na entrada do deserto, cujos membros olhavam atentamente para o horizonte, juntos. Drogo tinha a vantagem da associação com colegas e da privação de contato social com outras pessoas de fora da comunidade. Somos animais locais, interessados em nossa vizinhança imediata, mesmo que as pessoas longe de nós nos considerem idiotas completos. Esses homo sapiens são abstratos e distantes, e não nos importamos com eles porque são pessoas com quem não queremos nos deparar em elevadores nem estabelecer contato visual. Às vezes, a superficialidade pode funcionar a nosso favor. Pode ser uma banalidade dizer que precisamos dos outros para muitas coisas, mas precisamos deles muito mais do que nos damos conta, especialmente para dignidade e respeito. Na verdade, temos pouquíssimos registros históricos de pessoas que conquistaram qualquer coisa extraordinária sem essa validação dos colegas, mas temos a liberdade de escolher nossos colegas. Se olharmos a história das ideias, veremos escolas de pensamento formando-se ocasionalmente e produzindo obras incomuns e impopulares fora da escola. Você ouve sobre os estoicos, os céticos acadêmicos, os cínicos, os céticos pirrônicos, os essênios, os surrealistas, os dadaístas, os anarquistas, os hippies e os fundamentalistas. Uma escola permite que alguém com ideias incomuns, com a possibilidade remota de uma recompensa, encontre companhia e crie um microcosmo isolado dos outros.
Os membros do grupo podem ser banidos juntos, o que é melhor do que ser banido sozinho. Caso você se envolva em uma atividade que depende do cisne negro, é melhor ser parte de um grupo. El Desierto de los Tártaros. Yevgenia conheceu Nero Tulip no saguão do Hotel Daniele, em Veneza. Ele era um operador que vivia entre Londres e Nova York. Na época, operadores de Londres iam para Veneza nas tardes de sexta-feira durante a baixa temporada, apenas para conversar com outros operadores de Londres, enquanto Yevgenia e Nero se mantinham envolvidos em uma conversa que fluía sem esforço. Ela percebeu que o marido olhava desconfortavelmente para eles do bar onde estava sentado, tentando se manter concentrado nas colocações de um amigo de infância. Yevgenia percebeu que iria ver Nero novamente. Reencontraram-se em Nova York, primeiro de forma clandestina. O marido de Yevgenia, por ser professor de filosofia, tinha muito tempo livre, de forma que passou a prestar bastante atenção à agenda da esposa e tornou-se grudento. Quanto mais pegajoso ficava, mais sufocada sentia-se Yevgenia, o que o tornava ainda mais grudento. Ela o deixou, chamou seu advogado, que àquela altura já esperava notícias dela, e passou a ver Nero mais abertamente. Nero tinha um andar enrijecido, pois estava se recuperando de um acidente em um helicóptero. Ele fica um pouco arrogante demais depois de episódios de sucesso e começa a correr riscos físicos não calculados, apesar de permanecer financeiramente hiperconservador, até mesmo paranoico. Ele passara meses imobilizado em um hospital londrino, quase incapaz de ler ou de escrever, tentando resistir a assistir televisão, provocando as enfermeiras e esperando os ossos curarem. Ele pode desenhar de cor o teto do quarto com 14 rachaduras, assim como o prédio branco caindo aos pedaços no outro lado da rua, com 63 janelas, todas necessitando de limpeza profissional. Nero dizia que, quando bebia, ficava à vontade com o italiano, então Yevgenia deu-lhe uma cópia de Il Deserto. Nero não lia romances. Romances são divertidos de se escrever, não de se ler, dizia. Assim, deixou o livro na mesa de cabeceira durante algum tempo. Nero e Yevgenia eram, de certo modo, como noite e dia. Yevgenia ia para a cama ao amanhecer, pois trabalhava em seus manuscritos à noite. Nero levantava ao amanhecer, como a maioria dos operadores, mesmo nos fins de semana. Então trabalhava por 1 hora em sua obra, tratado sobre probabilidade, e não tocava mais nela depois disso. Ele vinha escrevendo havia 1 década e sentiu pressa de terminá-la somente quando sua vida foi ameaçada. Yevgenia fumava. Nero preocupava-se com a saúde e passava pelo menos 1 hora por dia na academia de ginástica ou na piscina. Yevgenia relacionava-se com intelectuais e boêmios. Nero costumava sentir-se confortável com operadores safos e homens de negócios que nunca tinham ido à faculdade e falavam com sotaque do Brooklyn carregadíssimo. Yevgenia nunca compreendeu como um classicista e poliglota como Nero relacionava-se com aquele tipo de gente. E o pior era que Yevgenia tinha um desprezo exagerado por dinheiro, digno da Quinta República Francesa, a não ser que estivesse disfarçado com uma fachada intelectual ou cultural. E ela mal conseguia suportar aqueles sujeitos do Brooklyn com dedos grossos e peludos e contas bancárias gigantescas. Os amigos pós-Brooklyn de Nero, por sua vez, consideravam-na arrogante. Um dos efeitos da prosperidade foi uma migração constante de pessoas safas do Brooklyn para Staten Island e Nova Jersey. Nero também era elitista, insuportavelmente elitista, mas de uma forma diferente. Ele separava as pessoas que conseguiam ligar os pontos, nascidas no Brooklyn ou não, das que não conseguiam, independentemente do nível de sofisticação e de escolaridade. Alguns meses mais tarde, depois de livrar-se de Yevgenia, com extremo alívio, Nero abriu Il Deserto e foi tragado pelo livro. Yevgenia teve a presciência de que, como ela, Nero iria se identificar com Giovanni Drogo, personagem principal de Il Deserto. E foi o que aconteceu. Nero, por sua vez, comprou caixas de tradução, ruim, em inglês, do livro e passou a dar cópias a qualquer pessoa que dissesse olá educadamente a ele, incluindo seu porteiro em Nova York, que mal falava e muito menos lia inglês. Nero demonstrou tanto entusiasmo ao contar a história que o porteiro ficou interessado e Nero teve que encomendar a tradução em espanhol para ele. El Desierto de los Tártaros. Sangrar ou explodir. Separemos o mundo em 2 categorias. Algumas pessoas são como o Peru, expostas a uma grande explosão sem que tenham consciência disso, enquanto outras fazem o papel de Peru ao contrário, preparando-se para eventos grandes que possam surpreender os outros. Em algumas estratégias e situações na vida,
Você aposta dólares para ganhar uma sucessão de centavos enquanto aparenta estar ganhando o tempo todo. Em outras, você arrisca uma sucessão de centavos para ganhar dólares. Em outras palavras, ou você aposta que o cisne negro vai acontecer ou que nunca acontecerá. Duas estratégias que exigem predisposições mentais completamente diferentes. Vimos que nós, humanos, temos uma preferência marcante por termos um pouco de renda de cada vez. Lembre que vimos no capítulo 4 como, em 1982, grandes bancos americanos perderam quase tudo que haviam lucrado em toda a história, e mais. Portanto, algumas questões que pertencem ao extremistão são imensamente perigosas, mas não aparentam ser de antemão, já que escondem e adiam seus riscos. Assim, os trouxas acham que são seguras. É realmente uma característica do extremistão que as coisas aparentem ser menos arriscadas a curto prazo do que de fato são. Nero chamava os negócios expostos a tais explosões de negócios dúbios, especialmente porque desconfiava de qualquer método que estivesse sendo usado para computar as chances de uma explosão. Lembre que vimos no capítulo 4 que o período contábil utilizado para avaliar o desempenho de companhias é curto demais para revelar se elas estão ou não fazendo um bom trabalho. E devido à superficialidade de nossas intuições, formulamos rápido demais nossas estimativas de risco. Apresentarei rapidamente a ideia de Nero. A premissa dele era o seguinte ponto trivial: algumas apostas de negócios em que se ganha muito, mas com pouca frequência, mas que perdem muito, mas com frequência, valem a pena se outras pessoas gostarem muito delas e se você tiver a resistência pessoal e intelectual necessária. Mas você precisa ter essa resistência. Você também precisa lidar com pessoas ao seu redor, infligindo toda a sorte de insultos contra você, a maioria diretamente. As pessoas costumam aceitar que uma estratégia financeira com uma chance pequena de sucesso não é necessariamente ruim, desde que o sucesso seja grande o suficiente para justificá-la. Por uma série de razões psicológicas, no entanto, as pessoas têm dificuldade em levar a cabo tal estratégia, simplesmente porque ela exige uma mistura de crença, da capacidade de obter uma gratificação adiada e a disposição para não piscar quando os clientes cuspam em você. E aqueles que perdem dinheiro por qualquer motivo começam a parecer cães culpados, despertando mais desprezo por parte das pessoas que o cercam. Contra esse cenário de explosões potenciais, disfarçadas de habilidades, Nero adotou uma estratégia que chamou de sangrar. Você perde constante e diariamente, por um longo período, exceto quando ocorre um evento pelo qual você é pago desproporcionalmente bem. Nenhum evento isolado pode fazer você explodir, mas, por outro lado, algumas mudanças no mundo podem gerar lucros extraordinariamente grandes, que compensam o sangramento por anos, às vezes décadas e às vezes até séculos. Entre todas as pessoas que conhecia, Nero era o menos geneticamente inclinado para tal estratégia. Seu cérebro discordava tão imensamente do corpo que ele permanecia em um estado de guerra contínua. O problema era o corpo, que acumulara fadiga física a partir do efeito neurobiológico da exposição às pequenas perdas contínuas durante o dia, como uma tortura chinesa. Nero descobriu que as perdas atingiam o cérebro emocional, ignorando as estruturas corticais superiores, afetando aos poucos o hipocampo e enfraquecendo a memória. O hipocampo é a estrutura onde se supõe que a memória seja controlada. É a parte mais plástica do cérebro e também a que supostamente absorve todos os danos de insultos repetidos, como o estresse crônico que experimentamos diariamente por conta de pequenas doses de sentimentos negativos. Em contraste ao estresse bom, revigorante, gerado pelo tigre que surge às vezes em sua sala de estar. Você pode racionalizar o quanto quiser, o hipocampo leva a sério o insulto do estresse crônico, incorrendo em uma atrofia irreversível. Ao contrário da crença popular, fatores estressantes pequenos e aparentemente inofensivos não fortalecem você, eles podem amputar parte de sua personalidade. Foi a exposição a um alto nível de informação que envenenou a vida de Nero. Ele conseguia suportar a dor se visse apenas valores de desempenho semanal, em vez de atualizações minuto a minuto. Ele se saía melhor emocionalmente com a própria carteira de investimento do que com as dos clientes, pois não era obrigado a monitorá-la continuamente. Se seu sistema neurobiológico foi vítima do viés confirmatório, reagindo ao curto prazo e ao visível, ele pode enganar o cérebro para escapar do efeito maligno, concentrando-se apenas no longo prazo. Ele recusava-se a olhar para qualquer relatório impresso de seu histórico que englobasse menos do que 10 anos. Nero atingiu a idade adulta, intelectualmente, com a quebra da Bolsa de Valores de 1987.
na qual obteve lucros monstruosos nas poucas participações que controlava. Esse episódio tornaria seu histórico valioso para sempre, quando considerado um todo. Em quase 20 anos como operador, Nero teve apenas 4 anos bons. Para ele, foi mais do que suficiente. Tudo o que precisava era de um único ano bom por século. Investidores não eram um problema para Nero, precisavam das operações dele como seguro e pagavam-no bem. Ele só precisava exibir um grau moderado de desprezo por aqueles de quem desejava se livrar, o que não exigia muito esforço de sua parte. O esforço era espontâneo, Nero não tinha muita consideração por eles e deixava sua linguagem corporal expressar isso livremente, mas sempre mantendo um nível impopularmente alto de cortesia. Ele assegurou-se, após uma longa série de perdas, de que não pensariam que era apologético. Na verdade, paradoxalmente, passaram a apoiá-lo ainda mais dessa forma. Humanos acreditam em qualquer coisa que você diga, desde que não demonstre a menor sombra de timidez. Como animais, eles podem detectar a menor brecha em sua confiança antes que a expresse. O truque é ser tão suave quanto possível em questões pessoais. É muito mais fácil indicar autoconfiança se você é excessivamente educado e amigável. Você pode controlar as pessoas sem precisar ofender suas sensibilidades. O problema com pessoas de negócios, percebeu Nero, é que se você agir como um perdedor, elas o tratarão como um perdedor. Você próprio estabelece o parâmetro de comparação. Não existe uma medida absoluta do que é bom ou ruim. O que importa não é o que você está dizendo para as pessoas, e sim como está dizendo. Mas você precisa permanecer sutil e manter uma calma olímpica diante dos outros. Quando trabalhava como operador para um banco de investimentos, Nero precisou encarar o típico formulário de avaliação de empregados. O formulário deveria acompanhar o desempenho, supostamente para controlar empregados preguiçosos. Nero considerou a avaliação absurda porque ela não só não julgava a qualidade do desempenho do operador, como também o encorajava a entrar no jogo, trabalhando em função de lucros a curto prazo à custa de possíveis explosões, como bancos que fazem empréstimos tolos, que têm uma pequena probabilidade de explodir porque o gerente de empréstimos está pensando na próxima avaliação quadrimestral. Assim, um dia, no começo da carreira, Nero sentou-se e ouviu muito calmamente a avaliação de seu supervisor. Quando Nero recebeu o formulário de avaliação, rasgou-o em pedacinhos diante dele. Fez isso muito lentamente, acentuando o contraste entre a natureza do ato e a tranquilidade com que rasgava o papel. O patrão observou-o, branco de medo e com os olhos esbugalhados. Nero concentrou-se no ato não dramático e em câmera lenta, sentindo-se elevado tanto pela sensação de estar defendendo o que acreditava, quanto pela estética da execução. A combinação de elegância e dignidade era revigorante. Ele sabia que ou seria despedido ou que o deixariam em paz. Deixaram-no em paz.